Olá, seja muito bem-vindo a mais um Ideias que Educam, isso mesmo! E hoje eu quero te ensinar 6 coisas que você pode aprender com a doença do teu filho. É isso mesmo, 6 coisas que você pode aprender e levar para a tua vida com a doença do teu filho. Então espero que você continue nos acompanhando, que esse encontro vai ser muito, mas muito interessante. Até lá! Que bom que você está aqui hoje nesse encontro, onde nós vamos falar sobre um tema muito doido. É isso mesmo, muito doido. Eu quero te ensinar hoje 6 coisas que você pode aprender com a doença do seu filho. Ah, você está louca? Não, não estou louca. Eu quero te dizer que na vida a gente aprende até com as doenças, isso mesmo. E eu quero trazer algumas coisas para você refletir sobre a tua vida e como você tem se portado com a doença do teu filho. E aqui eu elenquei 6 coisas que a gente, como pai, como mãe, no dia a dia, a gente vai aprendendo e a gente vai se tornando um ser humano melhor. Mas para isso é preciso que você se permita. Você precisa se permitir que a doença faça você mudar cada vez mais e trazer esses conceitos, essas qualidades para você enquanto ser humano. Então, quais são essas 6 coisas que você pode aprender com a doença do teu filho? Bem, a primeira delas é o quê? Prioridades, isso mesmo. Como a gente vive no mundo do trabalho, que homem e mulher trabalha, quando o teu filho está doente, a primeira coisa que a doença ensina para você é o quê? Que você tem que aprender a entender que na vida existem prioridades. E a doença, o teu filho, a pessoa que você ama, que você gerou, ela vai ter que ser a primeira prioridade. Então, quando a tua vida está indo assim, ó, 100 por hora, de repente seu filho perdoa, para. Não é assim? Você tinha que aquela reunião, você tinha aquele encontro, você precisava, não podia faltar, mas seu filho resolveu ficar doente naquele dia, naquela hora. Para tudo. Então, isso para você entender que na vida você tem que colocar prioridades. E quem são as prioridades? As pessoas, entendeu? As pessoas que nós amamos são prioridades perante as coisas, as obrigações que nós temos que fazer, o chefe que você precisa encontrar, a reunião que você precisa ir, os acordos que você precisa tratar, as obrigações que você precisa cumprir. Então, a primeira delas é prioridade. E por isso que você nunca pode querer que a doença vá embora, tá? Não, você está doido, não quero que meu filho fique doente, não. Mas você imagina se a gente vivesse num mundo onde não existisse doenças, onde tudo fosse muito perfeito, como que você ia aprender? Como que você ia aprender a prioridade? Então, a doença é uma coisa que vai te ensinar a quê? A priorizar que você vai ter que faltar, você vai ter que ficar lá com o teu filho e vai dar prioridade a ele do que ao trabalho, tá entendendo? Aos compromissos que é o trabalho. Segunda coisa que a doença pode te ensinar, você que é mãe, você que é pai, é o quê? Paciência. Porque você sabe que quando o seu filho fica doente, principalmente quando ele é muito pequeno, ele fica enjoado, fica chato, não come direito, nada que você... Então, aquela rotina que você tem de um dia bom, que ele brinca, passeia, alimenta e faz as coisas, totalmente diferente. Ele fica mal-humorado, enjoado, chato, é ruim para se alimentar. E você, a tendência sua é o quê? É ficar nervoso, é perder paciência, isso mesmo. Por quê? Porque ele não está agindo como ele deve agir nos dias frequentes, cotidianamente. Mas você tem que entender que é o quê? Você vai ter que ter paciência. E essa paciência que você desenvolve com a doença ajuda você a entender a doença das outras pessoas, dos seus funcionários, das pessoas com que você trabalha, que o outro também precisa cuidar da família dele. Então você vai aprendendo a ter paciência, paciência com você mesmo, com o teu filho que não está bem. Você vai desenvolvendo pela doença tudo isso. E a terceira coisa que você pode aprender com a doença do teu filho é o quê? É a doação. Porque a partir do momento que o teu filho está doente, você precisa cuidar. Então, você esquece todos os seus afazeres, todas as suas obrigações para
focar nele, no bem-estar dele. Então é a sua doação. Eu estou me doando para alguém que eu amo muito, eu estou cuidando, eu estou esquecendo as coisas que eu tenho que fazer para cuidar dele. Isso é um exercício para o outro, para nossa vivência em sociedade, entender? Porque se eu não aprendo a cuidar a família é o primeiro lugar onde a gente aprende tudo para viver em sociedade. Eu sempre falo isso. Então, todos esses conceitos, a gente precisa aprender em casa para conseguir reproduzir lá fora. Então, olha o tanto que a doença ela te ensina. Ela já começou a te ensinar sobre prioridades, ela começou a te ensinar sobre doação, sobre paciência. E na questão da doação, que você precisa cuidar, aprender a cuidar do outro. E você começa quando você tem um filho. O melhor exercício de aprender a cuidar do outro é quando você tem um filho. Então não perca isso, não queira jogar isso fora, porque é isso que te faz humano, tá entendendo? Porque quando você vive uma vida onde que não existe problema nenhum, nada acontece, você vive uma vida muito no egoísmo. Uma vida que você pensa só em você, no que você quer fazer, no seu prazer, nas suas obrigações, nas suas vontades. E se você não tem uma doença aí para te podar, para te cortar, para te ensinar, você não te faz uma pessoa melhor, te faz uma pessoa medíocre. Então a doença, ela te enriquece. Aprenda a olhar, eu quero te convidar para você olhar a doença com outros olhares. Outra coisa que a doença, a quarta situação que a doença pode te ensinar, se você valorar a doença, é o quê? É a questão do vínculo. Isso mesmo, porque quando a filha está doente, você vai construindo um vínculo muito mais profundo entre vocês. Essa vinculação do cuidado, do estar lá, do medir a febre, do medicar, da alimentação, do deitar ao lado, do fazer um afago. Você acha que teu filho não gosta? Porque tem necessidade de sentir isso. Isso aumenta o amor entre vocês, a vinculação. E a outra coisa, a quinta coisa que a doença vai te ensinar é o quê? A confiança. Isso mesmo. A doença, ela ajuda com que as pessoas que estão sendo cuidadas por você, ela vai aprendendo a ter muito mais confiança em você. Imagina, até quando você já ficou doente, quando alguém se reportou a você, se preocupou com você, a tua confiança naquela pessoa, a tua estima com aquela pessoa aumentou muito mais. Pensa na tua própria vida se isso não já aconteceu. E a última coisa que eu vejo assim que a doença ela traz muito forte pra gente é a questão da gente parar de querer ter controle sobre tudo. Então, às vezes a gente vive uma vida que a gente quer ter as rédeas de tudo. Agora vai acontecer isso com a minha vida, com meu filho, com meu esposo, tudo mais. Tá tudo muito certinho, muito organizadinho. Aí, de repente, a doença vem e você perde as rédeas. Isso ela vai te ensinar o quê? Você aprender que na vida não dá pra gente controlar tudo, não dá pra gente ser senhor de tudo, pra gente determinar tudo, porque os acontecimentos simplesmente acontecem. Eu quero dar um pequeno depoimento meu, que aconteceu recentemente comigo, com meu esposo, com relação ao nosso filho menor, que é o Thiago. O Thiago, ele estava doente, começou a reclamar muito do pipi dele. A gente acreditou que talvez poderia estar com um probleminha de infecção de urina, levou na pediatra, a pediatra pediu os exames. E aí, nesses exames ficarem prontos, nesse dia que foi feito o exame, a responsável pelo laboratório de exames, ela ligou na nossa residência e disse, olha, já era final de semana, sexta-feira, de tardezinha, aí de repente você já não encontra mais médico. E, olha, deu um resultado muito alterado no exame de urina do teu filho e no de sangue também. Então, eu recomendo que vocês procurem urgentemente um médico pediatra. E aí nós ficamos preocupados. Uma criança de 2 anos de idade. E ao procurar esse médico no pronto atendimento, essa médica, o que aconteceu? Ela disse o seguinte para mim, que eu não sou muito antenada com tantas coisas assim sobre... Sou antenada sobre saúde sim, mas assim, nomes, doenças e tudo mais, nem sempre eu sou atenada a tudo. Então, apesar de ter 3 filhos, a médica disse assim, olha, a infecção do teu filho está indo para a corrente sanguínea e aqui pelos exames aqui é complicado, talvez seu filho tenha que internar.
E aí seria um quadro. Quando a gente ligou para os familiares para dizer isso, eles, como eu tenho familiares que trabalham na área de saúde, disseram assim, mas tá entrando num quadro de sepsemia, e eu nem sabia o que era sepsemia, o que era isso. Tava ali, sabia que meu filho precisava, não, a senhora acha que é melhor ele ser internado, então vai internar. E eu ali quietinha e escutando, e aí veio todo mundo correndo, não, se for um quadro de sepsemia aqui na nossa cidade não tem como atender, é melhor ir embora daqui, vai ter que ir para outra cidade. E nesse desespero todo, eu não sabia o que eu fazia, se era, se não era, a médica falando que ia internar, aí já juntou os familiares ali já falando outra coisa. E aí eu entrei em pânico, mas falei, então vamos, se aqui não tem que ir, eu tengu que correr, porque é melhor que meu filho catar um carro voando para Barretos, né? Na nossa cidade é próxima a Barretos, voando para Barretos para procurar. E aí a gente procurou um atendimento lá, fomos no pronto atendimento, o pediatra atendeu, viu os exames, mas viu o comportamento do meu filho Thiago e aquilo não batia. Repetiu os exames e o que ela disse foi o seguinte, na realidade foi feita uma leitura errada de tudo aquilo, não é um quadro de sepsemia, ele vai precisar sim entrar com antibiótico porque ele está com uma infecção. Porque o quadro de sepsemia era uma coisa grave, seria uma infecção ali que estava se generalizando no corpo e com risco à própria vida do meu filho. E eu não sabia de nada, ainda bem, né? Tem hora que mãe não precisa saber das coisas, senão ela entra em pânico. Mas eu estava desesperada. Enquanto a gente pegou o carro e viajou para Barretos, eu estava em pânico. O que vai ser do meu filho? Então, assim, meu filho estava bem, de repente ficou mal. Então, tá entendendo? Essas coisas que acontecem na nossa vida nos puxam o tapete, tiram nossas rédeas, porque você não tem controle sobre aquilo. Imagine se algo grave realmente tivesse acontecido com meu filho, se fosse um quadro de sepsemia. Então, tudo isso, a doença, ela vem nos ensinar que o quê? Que a gente não tem controle sobre as coisas, a gente não segura as rédeas da vida e que por isso mesmo, justamente por isso, a gente tem que viver, fazer do nosso dia um carpe diem, né? Viver da melhor maneira o nosso dia a dia com quem a gente ama, cuidar, fazer o melhor, dar o melhor de si. E que, infelizmente, as coisas vão acontecer, as rédeas vão se soltar e a gente saber lidar com tudo isso. Então, mamãe, papai, eu sei que às vezes é complicado a gente falar de doença, mas eu quero dizer para você que a gente não pode falar assim, nossa, não quero nem saber de doença, chega para lá. Não, a doença, ela nos humaniza, ela nos ensina a ser pessoas melhores e a gente aprende a ser pessoas melhores na nossa casa, na nossa família, com os nossos filhos. Imagina se você não passasse por nada, nenhuma situação de doença, nenhum caos. Será que você não seria um ser humano pior? É isso que eu quero levar você a refletir. Então, o meu convite para você é esse. Comece a olhar a doença de outra forma, comece a aceitar a doença e comece a colher tudo depois dos frutos que a doença vai dar para você, que é ser uma pessoa mais paciente, uma pessoa que se doa mais, uma pessoa que aprende a ter prioridades, uma pessoa que se vincula mais com os seus filhos, uma pessoa que traz mais confiança para o seu filho e uma pessoa que aprende que não é possível segurar as rédeas. As rédeas não estão na nossa mão, mas sim nas mãos de Deus. Então, nós temos que aprender com tudo isso, certo? Então, espero que eu tenha te ajudado. Esse foi o nosso encontro de hoje. Eu quero também mandar um beijão para as pessoas que estão nos curtindo, vendo os nossos conteúdos nas nossas redes sociais aí. Quero mandar um beijo para Janete Rodrigues, para Ney Chaves, para Silvia Longa também. E pedir para você continuar nos acompanhando. Mande suas dúvidas. Se você gostou desse vídeo, deixa uma curtida aí. Se você quer deixar um comentário, o que você achou sobre essa questão da doença, coloca aí pra gente começar a conversar. E aí a gente poder cada vez mais ajudar vocês, certo? Continue nos acompanhando no nosso site www.fronesis.net.br e também nas nossas mídias sociais, que é o Facebook, YouTube e o podcast. Nosso canal é Alex Ferreira e Ana Paula Nogueira. Um beijo no coração, um forte abraço, fique com Deus até o nosso próximo encontro. Tchau!